A maioria das empresas não quebra por falta de cliente. E eu vou te provar nesse vídeo que o motivo que faz as empresas quebrarem, eu trouxe aqui um livro junto comigo, então hoje é dia de compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês. Eu vou provar para você aí do outro lado que o que te faz quebrar talvez seja o que você aí dentro está fazendo, o que você está mexendo aí no seu dia a dia, o que sua agenda hoje está fazendo no seu dia a dia. Fechou? Vamos embora. Galera, antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal, já dá um likezinho aí nesse vídeo, ajuda a gente está começando aqui, empreendedor ajuda empreendedor, fechou? Então vai lá, comenta que eu também dou um like e a gente vai se ajudando aqui nesse nosso empreendedorismo. E aqui eu falo, turma, nesse meu canal sobre como empreender agora nessa era da IA. Sem mais delongas, vamos embora para esse vídeo e eu quero trazer para você aqui um grande tema. Para mim é um tema muito importante que é sobre como que as empresas quebram. E para isso eu fui buscar algumas referências. Hoje eu tenho meu treinamento, vem cá que eu vou mostrar para você. Eu chamo ele de 21 dias, um plano de 21 dias. Como colocar sua empresa na era da IA, como ter essa sua empresa na era da IA. E eu faço um diagnóstico nesse meu treinamento, que é esse daqui. O quão técnico, gerente e empreendedor existe dentro de você. E é isso que faz as empresas quebrarem. E eu trouxe aqui junto comigo um apoio do meu livro e do meu queridinho aqui, do Michael Gerber. I don't know. Acredito que é Michael Gerber. E onde ele fala sobre isso. Basicamente ele fez um estudo, ele foi entender ali como que funcionava, né? Como que eram as empresas que quebravam e as empresas que davam certo, o que elas tinham feito. E com isso ele descobriu que existe dentro delas o empreendedor. É esse mesmo, né? O cara ali que foi lá, desenvolveu o negócio, colocou o negócio para rodar. E esse empreendedor tende a ser um desses três aqui que eu trouxe pra gente. Ou ele é mais técnico, mais gerente e empreendedor. Três. E aí, turma, o que eu vou repassar aqui agora para vocês é um ponto a ponto de como é que ele chegou nessas ideias e como que você agora, papel e caneta, como é que você vai conseguir agora entender qual que é o seu perfil, porque é nisso que a gente consegue descobrir até o que eu preciso de sócio. Às vezes a gente acha que precisa de um sócio que é o nosso amigo, que é o nosso colega, mas sócios bons são sócios complementares. E aí eu vou trazer aqui para você, isso vai te ajudar a não quebrar e isso vai ajudar você também aí do outro lado a ter um bom sócio, fechou? Então no final desse vídeo você vai ter essas duas coisas muito boas. O melhor profissional quase sempre é um dos piores empreendedores que eu já vi. O melhor. Cara, eu já conheci muito programador, designer, galera técnica, prestação de serviço aqui que é cheia aqui nesse meu canal. Eu conheci muitas pessoas muito boas, mas não tinham uma veia empreendedora. E eu vou te explicar o que é ser empreendedor. Muitos deles eram bem técnicos e o nome já diz. Então, assim, o técnico pra gente fica muito claro. E também, gente, eu já vi muita gente por aí, aquele planilheiro, o cara que não consegue fazer nada ali, só fica travado no papel, só fica ali, é o que eu chamo de gerente. Então são esses três perfis e a gente tem que ser complementar. E um parêntese rápido aqui, eu converso muito com a minha esposa sobre negócios e eu coloco ela aqui junto comigo no dia a dia, eu tento fazer com que ela seja presente, porque pra gente é uma coisa muito importante dentro da nossa casa, o trabalho. E a gente coloca isso, prega isso pra dentro de casa e tudo mais. E aí minha esposa junto comigo aqui no dia a dia, eu falo pra ela que ela tem um perfil de gerente. E já eu tenho um perfil muito empreendedor. Então vocês vêm aqui comigo nesse vídeo, gente, eu vou te mostrar um a um e eu quero saber do seu lado aí qual que é o seu perfil, beleza? 70% das empresas têm dono ali disfarçado de dono, mas na verdade são grandes techs, 70%. E essa mistura ali de 70, 20 e 10 que eu vou trazer, que são os 70 técnicos, o 20 são as pessoas empreendedoras e 10% geralmente são gerentes, é o que acaba acontecendo ali nas quebras das empresas. E o porquê? Vamos lá, ponto a ponto. Ele descobriu que quando a gente tem essas três figuras ali na empresa, seja ela um funcionário ou um dono, ela tende a gerar algum tipo de conflito. Então quem é que manda nessa empresa? Quem é que é o dono ali realmente no papel? Então vamos começar por isso daí. Se o dono do papel é uma pessoa mais técnica, provavelmente ele vai tender sempre às decisões técnicas ali no final do que qualquer outro tipo de decisão. Então, ele sempre vai tender a colocar ali em prática uma decisão mais técnica ao invés dele escolher seguir com uma decisão de empreendedor, com uma decisão até mesmo ali de, vamos por exemplo, de gestão, de colocar números na frente ali dele. Então, essa pessoa sempre, a empresa vai ser regida a isso. Também, por outro lado, existem as pessoas empreendedoras. E aí, como que elas funcionam? Geralmente, elas tendem a ir muito pela visão de futuro.
Então, quem de vocês aí que já viu ou já trabalhou com pessoas que está sempre 5, 10 anos lá na frente? 5, 10 anos lá na frente. E também, do outro lado, a gente tem a galera ali da gestão, né? O gerente. Cara, é o cara que não faz nada, só fica na planilha, só fica na planilha. E o problema disso daqui é, quando a pessoa resolve empreender, esse livro não é de brasileiro, mas principalmente no Brasil. Eu vou trazer uma coisa aqui para vocês. O brasileiro, na minha visão, ele tem muito aquela coisa ali do cowboy, atirador, que quer mandar ver ali, quer resolver o problema. O brasileiro ele é muito cowboy. Diferente, por exemplo, de quando eu vejo pessoas lá nos Estados Unidos. Eu fiz um summer nos Estados Unidos, foi um curso de um mês, a gente ficou dentro da universidade. E eu aprendi uma coisa lá que eu falo já em vários vídeos aqui que eu já comentei, que eu percebi a diferença do americano e do brasileiro. Que para mim ficou muito claro que lá eles, quando vão tomar algum tipo de decisão para empreender, geralmente quem empreende mais ali grandes negócios são os gerentes nos Estados Unidos e não os empreendedores. É óbvio que a gente vai ter sempre uma massa ali, né, de pessoas mais técnicas, porque a gente tem um grande número de pessoas no empreendedorismo que está na área da alimentação, está na área do serviço, então isso é óbvio, mas agora eu vou falar assim de grandes empresas, beleza? Então sai dessa caixinha, vamos agora para grandes empresas. Geralmente é os caras com perfil mais de gestão, e isso acontece lá fora, e isso acontece com a parte pequena aqui também. Porque no Brasil, até mesmo a galera que tem muita grana tem um espírito meio cowboy, de tentar sair resolvendo. A gente conhece inúmeros casos aqui no Brasil de empreendedor que saiu do zero e são mais esforçados e porrada, por aí vai. Então, assim, são perfis diferentes no final do dia, mas que lá nos Estados Unidos a gente geralmente olha para o número que a gente deseja alcançar. E aqui no Brasil, a gente olha para quanto a gente tem na nossa carteira. Por quê? Porque aqui no Brasil é mais caro as coisas. E é simples assim, os juros é mais alto, aqui tudo é mais caro, o dinheiro é mais caro, e por americano não. Então eu quis trazer esse relato aqui para a gente mostrar que por mais que esse autor escreveu um livro, foi nos Estados Unidos, ele trouxe temas que na minha visão servem também para um país igual o Brasil. Então assim, serve aqui para a nossa América, que essa questão de tem mais empresas sim técnicas. E aí, a gente agora vai entrar um pouco aqui do técnico. O cara é um ótimo confeiteiro, o cara é um ótimo programador, o cara é um ótimo nisso e naquilo. Aí ele resolve, esse técnico, simplesmente ele acorda e fala, já sei, eu agora vou montar minha panificadora. Não é porque ele era o melhor confeiteiro que ele vai ser o melhor dono de padaria. São coisas completamente diferentes. Na padaria você tem mais centenas de atividades ali para ser executadas, além de conseguir também fazer uma boa confeitaria. Quantas vezes, gente, a gente já foi numa empresa e a gente deixou de comprar, não porque o produto era ruim, mas sim porque o atendimento era ruim, era desorganizado, era sujo, era bagunçado, e aí ali a gente coloca vários adjetivos em cima disso daqui e que faz a gente não comprar de algo, não comprar de alguém. E essa confiança e inconfiança ali que a gente vai tendo nessa negociação é o que faz realmente as empresas quebrarem, que foi lá no início do vídeo que eu trouxe para vocês. É como você não vai quebrar a sua empresa. Por quê? Porque eu trouxe, tá aqui na descrição desse vídeo, um diagnóstico. Eu fiz esse diagnóstico e hoje eu falei lá no início que eu tenho esse meu treinamento. Então os meus alunos, eles ganham esse meu diagnóstico ali. Eu coloquei hoje um testezinho bem pequeno, um teste bem gratuito ali para vocês, entender qual dos 3 perfis vocês fazem mais. Se você é mais técnico, mais gerente ou mais empreendedor. E eu peguei essa parte lá do meu treinamento, organizei ela e coloquei num link aqui na descrição. Você vai clicar, vai preencher ali seus dados e vai ver qual dos 3 que é você. Só que não sai desse vídeo ainda porque eu tenho uma técnica melhor que eu vou te contar aqui daqui pro final. Beleza? E aqui mora o grande problema. Quando você abre a sua empresa, você acabou de se tornar o funcionário mais caro dela. E por quê? Porque você não vai tirar férias, porque você não tem imposto 13º ali, você não tem encargo nenhum em cima de você, você é a pessoa que vai trabalhar 24/7 caso seja necessário, você é a pessoa que está colocando risco, tá colocando tempo, tá colocando às vezes até a família da gente no meio daquilo ali e colocando risco de deixar de lado vários amigos, várias coisas. É você. Só que isso é muito caro quando você é técnico. E galera, presta bem atenção. Eu converso com muito empreendedor de início de empresas grandes. Aqui a gente atende na nossa operação muitas indústrias, seja do agronegócio, indústria de manufatura, enfim, têxtil. A gente tem algumas indústrias que a gente atende e eu também atendo os meus alunos, que é onde eu faço ali toda semana esses meus encontros com eles. Eu tenho encontros ao vivo. E, gente, eu converso com muita gente. E eu percebo aqui que a galera, eles tendem
a se tornar um funcionário muito caro por paixão ali ao que desenvolveu. E agora, nessa nossa era da IA, é uma coisa que eu repito muito lá no meu Instagram, que é sobre o empreendedor ali que fica apaixonado no produto Vibe Code dele. Cara, você é técnico, o seu produto não necessariamente vai te fazer vender e ganhar dinheiro. E a gente precisa entender nisso daqui nesse vídeo. Isso aqui nesse vídeo a gente precisa sair daqui hoje falando, cara, já entendi. Eu sou assim, eu preciso dessa outra ponta aqui para me ajudar, para ser complementar. Eu preciso disso, beleza? Então vamos lá. Técnico, gerente, empreendedor. O número que o Michael Gerber, lá no livro dele, aponta pra gente, que é esse daqui, eu vou trazer aqui, ó, imagem, O Mito do Empreendedor, um dos mais influentes livros de todos os tempos, encontra métodos eficazes. Galera, recomendo bastante. É um livro bem antigo, pelo que eu estava vendo aqui. Li ele, nem lembro quando. Estou até querendo agora reler ele novamente. E é um livro pequeno, eu achei até rápido assim de se ler. É uma leitura boa, gostosinha assim de ser feita. 200 páginas, vale a pena. Então, quanto que tá aqui? Capa 240. Esse daqui não vai rolar, hein, gente? Mas O Mito do Empreendedor. Vamos ver se a gente acha outro. Credo. Olha o tanto de livro desse cara. É isso, galera. Se você não gosta de Kindle, olha esse. O que os ricos sabem não te contam. Um kit muito bom. Mas, turma, fechou. Eu vou trazer aqui, então, agora para vocês nesse vídeo. Se você não quiser pagar os R$ 128,20, se você acha caro esse investimento, segue aqui no vídeo e eu vou te contar ponto a ponto. E aproveita. E aí, turma? Nenhum desses três são errados. O empreendedor não é errado, o gestor também não é errado. O ponto é que a gente precisa entender da complementaridade deles ali. E aí, então, vamos lá. Exercício só para você da parte técnica. Se você hoje sumisse por 30 dias na sua empresa, sua operação, começa a pensar aqui comigo. Se você hoje sumisse por 30 dias, o que aconteceria na sua empresa? Se a empresa trava, significa que você é um técnico. É fato. Você não consegue hoje ter visão de empreendedorismo, de visão de longo prazo. Você não tem nada hoje na sua organização voltada para essas outras áreas de gestão, delegar. Então, travou sua empresa. E se você não tem uma empresa, nesse caso, você quando acorda e diz assim, cara, já sei, vou montar a minha empresa. Pelas razões na qual eu vou me auto-sabotar. Vou montar a minha empresa porque eu sou um bom confeiteiro, um bom programador. Ponto. Por isso, não gosto que o meu chefe fique mandando em mim e eu prefiro, então, montar minha própria empresa. Você acabou de fazer aquilo lá atrás que a gente falou que é o que faz as pessoas quebrarem as empresas delas, né? São os empreendedores que resolvem tomar essa decisão e que, na verdade, eles viram um funcionário mais caro, a empresa fica sendo uma empresa de um homem só. Alguns casos dão até certo, mas a grande maioria são casos que dão certos de pessoas super cansadas. Então, tomar muito cuidado nisso daí. E aí, então, a parte ruim, né? A parte ruim a gente já falou aqui. Agora tem a parte boa. É que você vai ter uma receita e uma despesa barata se você tem esse perfil. Geralmente as pessoas que eu conheço com um perfil mais técnico, geralmente tem mais receita, tem mais margem de lucro. Então ele fecha lá um projeto de 10 mil e vai para o bolso dele 10 mil. Então ele tem às vezes um funcionário, ele paga ali uma pessoa, um salário, alguma coisa assim, mas geralmente vai para ele limpinho. E isso é o que a gente vai ver ali na frente sobre o problema dos outros, que às vezes a margem fica mais apertada. E aí, um exercício para você técnico. Escolha uma coisa nesse trimestre e foca. Olha para 3 meses para frente e foca. Fala, cara, o que eu vou fazer no futuro? O técnico ele precisa aprender esse exercício de olhar para o futuro. Porque se você começa a aprender a olhar para o futuro, você começa agora a aprender uma nova habilidade, que é a habilidade ali de começar a organizar melhor as coisas, você vai começar a delegar um pouco melhor, você vai começar a ser um pouquinho mais gestor. Esse é o grande exercício. Bora pro próximo? Agora eu vou falar para vocês sobre o gerente. Aquela pessoa que, cara, me incomoda demais não saber os números, me incomoda demais não saber como que estão as coisas aqui na minha empresa, se ela tá indo para frente, se tá quebrando, o que tá acontecendo? Me incomoda muito. Cara, se isso te incomoda demais, você precisa então agora começar a entender que te falta técnica, que te falta execução, que muitas das vezes é o que trava esse tipo de perfil. E aí agora, vamos fazer uma análise mais fria aqui. É mais fácil eu achar, já vamos pensando, alguém ali dentro que consiga me ajudar tecnicamente, porque aparentemente tem mais pessoas técnicas do que pessoas gestoras. Então, esse é o maior número. Então, tem mais pessoas técnicas do que gestora. Então, se eu tenho um perfil mais de gestão, por que não trazer um sócio técnico e eu falo para ele, cara,
Você vai ser a parte de operação ali, a parte técnica, e eu vou entregar aqui toda a gestão do negócio. Então vamos dividir aqui e tudo mais. E faça um bom acordo de sócios aqui nesse momento. Porque o técnico vai tender a olhar para aquele business e falar assim, cara, eu estou trabalhando mais, eu mereço mais, eu preciso ganhar mais. E já o gestor do outro lado, ele vai olhar e falar assim, cara, vamos contratar então mais gente, vamos olhar mais para cá, vamos olhar mais para cá. Então são perfis diferentes, que são complementares e muito bons em determinados momentos ali, fases da empresa. E a gente precisa entender fase da nossa empresa. E aí aquela pessoa que sempre meta batida, prazo cumprido, tal, mudanças, se caso alguma coisa deixa ela desconfortável, esse é a pessoa que a gente precisa então, pra gente, se a gente é uma pessoa técnica. E a pessoa que coloca para rodar, coloca para executar, é a pessoa que a gente precisa se a gente é uma pessoa mais de gestão. Se você tem, até coloquei aqui, né, na minha descrição, se você tem uma operação organizada que não cresce, processo bom, time cobrando, caixa controlado e mesmo tamanho de 2 anos atrás, é uma máquina bem azeitada andando em círculo. Vamos lá, galera? Vamos só entender aqui de novo? Essa operação bem organizada que não cresce, com bom processo, time cobrado, caixa controlado e o mesmo tamanho de 2 anos, é uma máquina bem azeitada, só que ela tá assim, ó, só andando em círculos, não tá levando para lugar nenhum. E o que trava, gente, é essa otimização, às vezes, é uma falta de um empreendedor ali dentro para aquela máquina. Talvez esse cara agora já delegou bem, tem bons técnicos, e agora falta para ele essa terceira camada, o empreendedor. E aqui agora, gente, eu me encaixo nesse perfil e eu vou te contar vários defeitos. O problema do empreendedor é a gente se desapega muito rápido com pequenas coisas. A gente se desapega muito rápido ali com algumas entregas que a gente tem para fazer durante a semana. Nossa, isso daí é pequeno, deixa eu fazer outra coisa, deixa eu pensar aqui, nosso ano que vem a IA vai controlar isso e isso, eu já preciso ir para aquele caminho, para aquele outro. E a gente esquece às vezes de fazer o arroz com feijão. E aí mora aqui dentro o outro perigo, né? O perigo do empreendedor. Poucas pessoas têm esse perfil. E a verdade é essa, a maioria delas são técnicas ou a maioria delas são gestoras porque estudaram. Não teve ali dentro a visão, o empreendedorismo. O empreendedorismo, geralmente, ele está ligado ao risco. E eu não conheço nenhuma grande empresa que não tem um líder na frente com um perfil empreendedor. Então, se você quer ter dinheiro, você seja técnico. Se você quer ter uma empresa, você precisa ser gestor. E se você quer ter uma grande empresa, você precisa ser empreendedor. Essa é a minha visão. Bem simples assim, bem direto. Se você, galera, quer fazer um negócio muito grande, te falta ali, às vezes, um perfil empreendedor, você precisa trazer esse cara junto contigo. Se você é esse cara, vamos olhar para a gestão. Hoje te falta colocar uma pessoa ali no dia a dia, junto contigo, técnico, te ajudando a controlar ali dentro, executar ali dentro aquelas tarefas e te deixar nessa visão e nesse risco, que é você, empreendedor, que vai ter coragem de ir lá no banco e pegar 200, 500 mil reais e aplicar ali num negócio que você nem sabe se vai dar certo ou não. Esse é o perfil ali do empreendedor. E ele é aquele, né? Eu vivo 2, 3 anos na frente. Ele tá sempre vivendo ali na frente. Ele tem as ideias do que o tempo pode e executar ali para ele. Ele entende ali muito mais sobre o tempo. Ele tem essa visão do tempo muito mais clara. E ele empolga com o começo. E caso o negócio não avança na proporção que ele quer, ele se cansa com manutenção. Percebe aqui a falha, o que faz esse empreendedor quebrar? Você conhece algum empreendedor que já quebrou? Eu conheço uma galera. Começa, são muito bons tecnicamente, coloca o negócio para rodar, mas não consegue, trava ali em determinada fase do negócio. Beleza? Então, avançando, o que me move de verdade é construir algo que funcione sem mim. E aí, começa a ser aquela visão do empreendedor meio gestor, ele quer algo que seja tão grande que funcione sem ele e ele só fique dando a visão desse cara. Só que eu falei lá atrás, a gente tem que entender os momentos da nossa empresa, qual fase que a gente está, senão a gente vai se perder. Galera, eu vou fazer agora um exercício para vocês chegarem aqui até o final, que é, abra a agenda de vocês e vocês vão escrever assim, TGE, técnico, gestão, gerência ou empreendedor. Qual das 3 atividades que tem hoje na sua agenda que sobressai? Se abriu, tá lá toda hora, T, 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 G, E, G, 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 T, 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 T. Cara, você é pouco empreendedor. Deu para entender? Você vai colocando na frente, porque a agenda não mente. A agenda não mente. Então, a meta não é zerar o técnico e a meta também não é nada disso. É garantir que a gente consiga ter uma empresa que fique aberta. Porque, gente, na verdade, a melhor empresa que eu conheço é a empresa aberta. Simples assim. Então, vamos agora fazer esse exercício.
Os links eu vou deixar aqui na descrição. Não se esqueça, segue aqui o canal e vamos embora bater esse papo aqui sobre como ter uma empresa agora nessa era da IA. Estou aqui junto com vocês e vamos embora até o próximo vídeo.